Paz do Senhor, meus irmãos, como vocês estão? Eu quero trazer uma reflexão hoje que está no livro de Êxodo, no capítulo 3, no versículo 14, onde Deus ele responde para Moisés qual era o nome dele. E a resposta de Deus é: Eu sou o que sou. E há algo muito poderoso para nós entendermos nessa resposta de Deus a Moisés a respeito de qual era o seu nome, porque existe algo valioso para nós aqui, algo que pode fazer com que nós venhamos a ter muito mais confiança em Deus, sabe? Que a gente venha compreender a soberania e a grandeza de Deus, e o quanto Ele é poderoso para cumprir todas as promessas dEle na nossa vida. Mas venha entender comigo um pouco mais do contexto disso, rapidamente. A Bíblia nos conta que Moisés, após ele matar um homem egípcio, Faraó se levanta contra ele buscando a sua morte. E ele foge para o deserto, para uma região chamada Midian. Chegando em Midian, acontece uma determinada situação onde ele tem uma ação de voluntariedade para com as filhas de um homem chamado Jetro, que era o sacerdote de Midian. E a Bíblia nos conta, enfim, que esse homem chamado Jetro, ele se alegra com Moisés e tudo mais, e dá uma filha sua, chamada Zípora, como mulher para Moisés. E dessa união surge Moisés tem um filho chamado Gerson, e não só isso, mas Jetro dá o seu rebanho para que Moisés pastoreie. E durante 40 anos Moisés ficou no deserto, longe do Egito, longe do povo hebreu, do povo israelita, no deserto, pastoreando as ovelhas de Jetro. Mas a Bíblia nos conta que em determinado momento Moisés ele sai para pastorear as ovelhas e ele vai atrás do deserto, num monte chamado Horebe. E chegando nesse monte, ele vê uma sarça pegando fogo, mas ela não se consumia. E Moisés fica meio sem entender, mas ele vai se virar para ver o que estava acontecendo, e uma voz muito forte clama: Moisés, Moisés, né? Tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está é santo. Ali era o Deus Todo-Poderoso aparecendo para Moisés. E ali Deus iria fazer um grande chamado para Moisés. E qual era o chamado? Qual era a situação? O povo de Israel estava passando por um momento de escravidão, por um momento de extrema dificuldade no Egito. A Bíblia nos conta que tinham exatores. O que eram exatores? Eram homens responsáveis por cobrar impostos do povo israelita, sabe? E de também cobrar deles, digamos assim, o trabalho. Por exemplo, numa obra, o mestre de obra ele é responsável por ficar, digamos assim, ali cobrando o serviço dos pedreiros e tudo mais, dos profissionais que estão ali trabalhando. No caso do Egito, o povo hebreu estava como escravo de Faraó, e esses exatores, esses cobradores, digamos assim, de impostos, eles ficavam ali, sabe, ferrenhos em cima do povo de Israel, subjugando eles de todas as formas. E a Bíblia nos conta que o povo de Israel começa a clamar, porque já não estava mais aguentando a servidão no Egito. E esse clamor chega até os céus. E Deus resolve aparecer no monte Horebe para falar com um homem chamado Moisés. Por quê? Porque ele queria usar Moisés para ser o libertador do povo de Israel. E realmente foi. E a Bíblia nos conta que Deus começa a dar umas ordenanças a Moisés. Poxa, Moisés, você vai sair daqui, vai ir até o Egito, vai juntar os anciãos do povo de Israel e vai ir até Faraó. Vai dizer para ele que quer retirar o povo de Israel do Egito e tudo mais, para levar eles para o deserto, para sacrificar ao Deus Todo-Poderoso. Mas Deus também já adianta para ele que, no caso, Faraó não aceitaria. E Deus também sabe para que... E Moisés pergunta: não, mas como que vão acreditar em mim e tudo mais? Aí Deus fala: joga a sua vara no chão. E aí, no caso, virou uma cobra e tudo mais. Aí Deus falou para Moisés: pega pela ponta, pela cauda da cobra de novo, virou novamente o varão dele. Enfim, e Deus, digamos assim, dá poder a Moisés para que ele mostrasse tanto ao povo de Israel quanto ao faraó, no caso, que o Deus Todo-Poderoso havia mandado ele ali. Mas ainda Moisés faz mais um questionamento: Deus, mas se me perguntarem qual é o nome do Deus que me mandou vir aqui, o que eu vou responder? E a resposta de Moisés e a resposta de Deus para Moisés é: eu sou o que sou. E olha o poder que há nessa resposta. Deus poderia ter falado que o nome dele é: eu sou forte, eu sou magnífico, eu sou o Criador,
Poderia ser algo do tipo assim. Mas Deus, ele não é forte. Ele é a força. Olha a diferença. Deus, ele não é magnífico. Ele é, sabe, a própria coisa. Ele é todas as coisas. Sabe, ele não se tornou, ele não foi criado, ele não surgiu, ele é. Ele é todas as coisas. E existe algo muito valioso nisso. Porque quando você compreende isso, você percebe que você serve um Deus tão poderoso, que ele, no próprio nome dele, você já entende o poder que esse Deus tem. Você já entende o quão maravilhoso ele é. Porque no próprio nome ele já diz, eu sou todas as coisas. E a palavra de Deus para você hoje é, talvez você esteja perguntando para Deus a respeito de inúmeras coisas que têm acontecido na sua vida. Talvez você esteja perguntando para Deus, poxa Deus, por que eu estou enfrentando tantas situações difíceis? Sabe, o que está acontecendo na minha vida? Por que tantas coisas, tantas situações eu tenho enfrentado? Talvez você esteja igual o Jó. Sabe, Deus, ele gosta de castigar os justos, Deus gosta de tudo, e você talvez não esteja compreendendo isso. Mas a resposta de Deus para você hoje é, Deus, ele é o eu sou, o Todo-Poderoso. Ele é todas as coisas. Ele é grande, sabe? E não tente questionar a Deus. Deus, por que está acontecendo determinada situação? Por que eu estou passando por determinadas situações, por determinadas coisas? Mas entenda que ele é todas as coisas. Ele é o eu sou. Ele é o Todo-Poderoso. E entenda isso. Porque quando Deus vai responder para Jó, no livro de Jó, a Bíblia nos conta, quando Deus ele vai, até que enfim ele aparece no livro, e ele vai falar com Jó, a Bíblia nos conta que ele não vai dar respostas para Jó. Sabe, Jó, eu permiti que tudo isso acontecesse com você por causa disso, por causa daquilo outro. Não. Deus, ele simplesmente mostra a grandeza dele. Ele pergunta, poxa, onde que você estava quando eu criei as estrelas, quando eu criei o Behemoth, quando eu criei, sabe, os peixes poderosos do mar? Onde que você estava quando delimitei, sabe, os mares, fiz surgir os montes? Aonde que você estava? Aonde que você estava, Jó? Deus mostra a grandeza dele para Jó. E quando você compreende a grandeza de Deus, o poder de Deus, o quanto ele é tipo maravilhoso, não existe mais perguntas, não existe mais questionamentos. Deus, por que eu estou passando por certas situações? Não existe mais questionamento, porque você entende que ele é o eu sou, o Todo-Poderoso. E a palavra dele para você hoje é essa. O próprio nome de Deus já mostra o quão grande que ele é, o quão poderoso ele é, e o quanto ele tem cuidado de você, de mim e de todos nós. Não questione a Deus hoje, sabe? Isso é algo que eu tenho aprendido a fazer nas minhas orações. Eu já não chego mais e falo, Deus, eu estou com tal problema, eu estou com tal situação, eu estou passando por tal coisa. Não. Eu só falo, Deus, me ajude a obedecer ao Senhor e a viver em santidade, porque eu sei que eu obedecendo a Deus, eu confiando nele e eu vivendo em santidade, ele é poderoso para fazer todas as coisas na minha vida, sabe? E ele sabe de todas as coisas, sabe? Porque ele é soberano, ele é todas as coisas. E essa é a palavra de Deus para você. Entenda, o próprio nome de Deus já diz muito sobre ele. Ele é o eu sou, ele é o Todo-Poderoso. E entenda que ele tem poder para fazer todas as coisas na sua vida hoje. Não existe nada que seja impossível para Deus. Eu vou repetir. Não existe nada que seja impossível para Deus. Porque ele é o eu sou, o Todo-Poderoso. Fique com essa palavra e que Deus te abençoe.